Então, pessoal, atendendo a pedidos, eu estou fazendo uma aula bem rápida para resolver aqui dois exercícios de circuito RC propostos em aula, começando por esse aqui. O circuito começa dessa maneira e aquela chave S ali no meio, ela já está fechada há muito tempo. Isso significa que os capacitores C1 e C2 já estão carregados no máximo. São fornecidas as capacitâncias C1 e C2, estão aí. Também a resistência do R1 e do R2. E também é fornecida a potência que o R2 está dissipando nesse circuito. Isso significa que tem corrente elétrica passando por aí. O item A é: encontre a carga no capacitor C1. Ele não te forneceu a força eletromotriz da bateria, mas tem como a gente encontrar isso aí. Então a primeira coisa que a gente tem que entender no item A é que tanto o capacitor C1 quanto o capacitor C2, eles não estão ligados na DDP da bateria. O C1 está ligado em paralelo com o R1 e o C2 está ligado em paralelo com o R2. Então a DDP no capacitor 1 é igual a DDP do R1, vamos chamar delta V1. E a DDP no capacitor 2 é essa diferença de potencial, vamos chamar de delta V2, que é igual a DDP do resistor R2. Então, o circuito fechado dessa maneira, a gente tem uma corrente elétrica que está passando por aqui, pelo R1, depois por aqui, pela chave, pelo R2, voltando para a bateria, legal? Os capacitores C1 e C2 eles são abertos, não passa corrente por eles, e eles já estão carregados. Então, deixa eu apagar aqui. Então, primeiro, vamos achar a corrente no circuito. Usando a potência fornecida no resistor 1, a gente usa essa relação para descobrir a corrente elétrica que está passando por ele, que é a corrente elétrica do circuito, porque afinal de contas R1 e R2 estão em série. Então se você fizer essa conta, você vai encontrar 18,5 mA. Bom, tendo a corrente que passa tanto por R1 quanto por R2, você consegue encontrar as DDPs nesses resistores. Então a DDP no resistor 1 é igual a R1 vezes a corrente que passa por ele. Fazendo essa conta, você vai encontrar 74 volts. E a DDP no resistor 2, fazendo a mesma conta, você vai ter 129,5 volts. Isso significa que a DDP da bateria, força eletromotriz da bateria, é a soma dessas DDPs, 203,5 volts. Beleza, né? Então essa análise aqui é a principal do circuito, você tem que entender essas coisas. Agora passo 3. Vamos olhar para os capacitores, a carga em cada capacitor com a chave fechada, em tudo isso aqui com a chave fechada. Então, novamente, o capacitor 1 está sob a DDP delta V1. O terminal dele está ligando o polo positivo da bateria e ligando o circuito aqui no meio, né? Ele não está conectado no terminal negativo da bateria. Então, a carga no capacitor 1 é igual à capacitância dele vezes a DDP dele. Isso aqui vai dar 222 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse aqui é o item A. Mas a gente vai calcular também a carga no capacitor 2. Capacitância dele vezes a DDP que ele está ligado. A DDP que ele está ligado é delta V2, você já entendeu o porquê, né? Eu vou ter 777 vezes 10 a menos 6 coulomb. Agora o item B é com a chave aberta. Se a gente abrir essa chave, ó, eu apaguei ela aqui, a gente vai ter esse circuito, tá? O que acontece aqui? Agora aqui eu tenho, nesse primeiro ramo C1R2, eu tenho um circuito RC simples, ligado a uma bateria Epsilon aqui, né, de força eletromotriz Epsilon. E também, ligado à mesma bateria, eu tenho outro circuito RC, que é dado por R1 e C2. A partir do momento em que eu abro a chave, tem uma reconfiguração de cargas aqui, e cada ramo RC está sendo agora carregado pela bateria. E se você der um tempo suficientemente longo, os capacitores terão carga máxima, a corrente no circuito será zero, e é isso aí. Vamos calcular agora a carga do C2 nessa nova configuração. O que acontece com a DDP nos terminais desse ramo aqui, do ramo R1C2? Como não vai existir mais fluxo de cargas aqui, nesse ramo, e nem nesse aqui, isso significa que o potencial é o mesmo em todos os pontos do fio. Porque se fosse diferente, você teria corrente. Então a diferença de potencial do resistor R1 é igual à diferença de potencial da bateria, que é igual à diferença de potencial do capacitor C2, que é igual à diferença de potencial do C1, do R2.
Ou seja, está tudo em equilíbrio, depois que os capacitores foram carregados novamente. Então, aplicando essa ideia, a nova carga do capacitor 2, vamos colocar Q', vai ser igual a ε vezes C2. Isso aqui vai dar 1,221 vezes 10 a menos 3 coulomb. Agora, quanto aumentou de carga? Bom, a carga resultante é igual ao que ele tinha antes. Vamos fazer em módulo, né? Menos o quanto ele tinha depois. E se você fizer essa conta, você vai ter algo em torno de 4,43 vezes 10 a menos 4 coulomb. Essa é a resposta do item B. É a diferença de carga, né? O que mudou de carga entre a chave aberta e a chave fechada. O segundo exercício é esse cara aqui, ó. A gente tem aqui o circuitinho nessa figura, ele está pequeno aí, mas tudo bem. Tem 3 capacitores em série ligados a um resistor. A chave está aberta. E aqui o exercício garante que os resistores, que os capacitores estão carregados. Como eles estão em série, a carga de todos eles são iguais. Está aqui a carga deles. 3,5 nanocoulomb. E a pergunta do exercício é a seguinte: quando eu fechar a chave S e a energia dos capacitores começar a ser dissipada pelo resistor, qual é a corrente instantânea, em um instante de tempo apenas, que vai estar circulando aqui pelo circuito, exatamente quando os capacitores tiverem perdido 80% da energia total armazenada? Então vamos entender aqui, ó. Com a chave aberta, os capacitores estão armazenando uma quantidade de energia, porque eles estão carregados, têm carga. É possível a gente calcular a energia total que essa série de capacitores armazena. Você poderia calcular a energia de cada um deles e somar, ou você pode achar a capacitância equivalente e utilizar ela para achar a energia total. Então, vou fazer por capacitância equivalente. Então, primeiro, capacitância equivalente do circuito. O circuito está em série, então a gente tem que fazer essa conta aqui, né? Então, se você fizer isso aqui, você vai encontrar 4,62. Isso aqui é tudo arredondado, né? Picofaraday. 10 a menos 12 farad. Agora, qual é a energia que esse sistema está armazenando nessa condição com a chave aberta? Energia total que ele tem. A gente pode usar essa relação aqui. A carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Lembrando aqui que a gente vai usar a capacitância equivalente. Eu troquei esses 3 por um cara só, né, que vai armazenar a mesma quantidade de energia que a soma dos 3. Lembrando que numa associação em série, a carga total da associação é a carga de um capacitor apenas. Então eu vou usar 3,5 nanocoulomb ao quadrado dividido por 2 vezes capacitância equivalente. Isso aqui vai dar 1,33 vezes 10 a menos 6 joules. Bom, e depois que eu fechar a chave S, vamos encontrar quanto é que fica de energia. Então ele vai perder 80% da energia. A energia final que a gente quer é 20%, então, da energia inicial. Beleza? Então é 20% da energia total inicial. Agora eu faço o caminho inverso. Com essa energia que sobrou, qual é a carga de cada capacitor? Então eu vou usar isso aqui, né? Carga, vamos colocar uma carga linha agora, que é o quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância equivalente, que não mudou. E a carga de cada capacitor agora é de 1,56 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, no início, a gente tinha 3,5. No final, certo? Depois de um certo tempo, tem 1,56. De novo, nanocoulomb aqui, né? Tá, e daí? Como é que a gente encontra corrente instantânea naquele instante? A gente está falando em instante de tempo aqui, legal? Porque o tempo está correndo, a carga nos capacitores estão diminuindo, esse cara está dissipando energia, então a gente tem um sistema que está evoluindo no tempo continuamente. Então sabe o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou encontrar qual é o instante de tempo exato após eu ter fechado a chave S, em que essa energia ficou em 20% da energia inicial. Ou o instante de tempo em que a carga do meu circuito é igual a 1,56 nanocoulomb. Então eu sei que o meu circuito é um circuito onde os capacitores estão descarregando. E eu sei qual é a equação da carga em função do tempo para o circuito descarregando. Aqui é a carga total, ou carga inicial, vezes a exponencial de menos T sobre RC. Lembrando que aqui é a capacitância equivalente, certo? Eu troquei esses 3 caras aqui por um só. Bom, então aqui
entra Q', que eu quero descobrir o instante de tempo em que essa carga é igual a essa coisa aqui. Aqui entra a minha carga inicial, né? Então aqui entra o 3,5 nanocoulomb. Agora eu vou usar a resistência do circuito, que é 25 ohms, e a capacitância equivalente a gente tem aqui em cima, né? Então você entendeu. Então fazendo as substituições, aplicando ln em ambos os lados, é 9,4 vezes 10 a menos 11 segundos. Então é uma descarga muito rápida. Bom, e daí? Isso aqui me ajuda onde? Me ajuda na seguinte questão: como eu sei que os capacitores descarregam, eu conheço a equação da corrente elétrica com capacitores descarregando. Menos Q sobre RC vezes E elevado a menos T sobre RC. Lembrando que aqui é a capacitância equivalente. Essa aqui é a carga inicial total, que é 3,5 nanocoulomb. Agora que a gente conhece o tempo, vamos substituir todas as informações na fórmula e a gente vai encontrar a corrente elétrica naquele instante de tempo. E se você fizer todas as substituições, a corrente elétrica nesse instante de tempo é igual a 13,5 ampere. Então tá aí dois exercícios bacanas para vocês estudarem, tá? Bons estudos a todos.